Oi, olá, tudo bem com vocês? Bom dia, feliz dia, gente. Desculpa esses dias não ter postado, eu ainda não estou bem. Depois eu conto realmente a minha reação à vacina. Não foi fácil, mas eu estou me recuperando. Hoje eu quero abordar um tópico que é a minha área de trabalho, como todos sabem, né? Trauma. Então hoje eu quero falar para vocês, assim, com um pouco mais de detalhe sobre traumas. Quando a pessoa está traumatizada e que ela não sabe, que ela não percebe, que ela não foi ao médico, que não existe um diagnóstico, existe quatro maneiras que o nosso corpo reage, nosso cérebro reage ao trauma, né? São sintomas que às vezes a pessoa era uma pessoa calma, às vezes a pessoa é uma pessoa de um comportamento gentil e de repente a pessoa mudou para uma agressividade e para outro comportamento. E você não sabe exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, aquela pessoa pode ter sofrido um trauma. O que é que acontece com as pessoas quando elas sofrem trauma? Elas podem entrar num sistema chamado fuga, né? Luta, congelamento ou bajulação. Quais são, quando a pessoa está no, quando a pessoa está, gente, olha como é que eu tô, não tô bem. Quando a pessoa está num estado de luta, né, após um trauma, esse trauma ele pode ser da infância, ele pode ser de momento presente, ele pode ser de um choque que a pessoa tomou. A pessoa se traumatiza com várias coisas. Então, às vezes, um trauma da infância ele vai se revelar quando a pessoa está adulta, entende? Então, quais são as reações quando a pessoa traumatizada está no sistema luta, né? Quando o sistema nervoso dela está em luta, ela pode ter explosões de raiva que não tem explicação. Ela pode querer controlar o ambiente, as pessoas, principalmente a família. Ela pode ter um comportamento, passar a ter um comportamento agressivo. Ela pode, presta atenção, uma coisa muito importante que eu vou falar agora, ela pode ter um comportamento narcisista. O narcisista, ele pode ter sofrido um trauma em algum momento da vida dele, e isso é o mais provável. Porque, como é um comportamento, ele pode ter vivido alguma experiência desagradável e ele encontrou no narcisismo uma forma de sobreviver. Então, a pessoa em luta, ela pode se tornar uma narcisista e é uma pessoa totalmente agressiva, explosiva, quando está em luta. Quando o sistema nervoso de uma pessoa traumatizada entra em fuga, o que é que vai acontecer? Fica viciado em trabalho, tá? Trabalha mais do que o necessário, fica procurando coisas para fazer, para não pensar em nada. Ela tem pensamentos obsessivos, não para de pensar numa coisa, cria coisa. É uma coisa impressionante. Passa a sofrer de ansiedade, síndrome do pânico, dificuldade em permanecer parado, sabe? A pessoa levanta, a pessoa anda, a pessoa sai, a pessoa entra, bate a porta, fecha a porta, abre porta. É um terror. A pessoa não dorme. E muitos se tornam perfeccionistas quando estão no. Quando o sistema nervoso está em fuga.
Quando o sistema nervoso de uma pessoa traumatizada está aqui em inglês a gente chama freezer, né? Está em freezer, ou seja, congelado, a pessoa tem dificuldade em tomar decisões, em fazer planos, ela fica travada, a vida dela não anda, ela não vai para canto nenhum, ela não consegue fazer nada. Ela fica dissociada, ou seja, ela fica entre a realidade e a fantasia. Fica uma pessoa entorpecida, tudo ela trava, tudo ela trava. Quando ela entra no sistema bajulação, a pessoa traumatizada entra no sistema bajulação, ela passa a querer agradar as pessoas, servir demais as pessoas, ela perde a identidade, ela não tem limites, nem para ela, nem por limite para as outras pessoas, elas ficam sobrecarregadas e muitas se tornam codependentes. Então, uma pessoa traumatizada, ela pode ficar presa em mais de um desses sintomas, tá? Ela pode ficar congelada e bajular, ela pode lutar e fugir, você tá entendendo? Então, assim, a pessoa realmente sai do seu normal. E às vezes é uma coisa que aconteceu lá no passado. Esses traumas, eles se originam de coisas que aconteceram durante a infância ou adolescência, ou de coisas que aconteceram na vida adulta, no ambiente de trabalho, de escola, namoro, relacionamento. Depois, na adolescência, as pessoas têm muitos problemas com os pais, né, os filhos. Tudo isso pode causar um trauma e que pode se revelar na vida adulta. Por que que nós lutamos quando estamos traumatizados? Porque nos sentimos ameaçados. Aquela ameaça que aconteceu na hora do trauma, a pessoa acha que aquela ameaça está presente na vida, durante toda a vida. Por que que ela quer fugir? Ela entra em fuga porque ela se sente ameaçada. Por que que ela quer bajular? Porque ela se sente ameaçada. Por que que ela congela? Porque ela se sente ameaçada o tempo todo. Então, quando esses sinais aparecem, às vezes diariamente, geralmente é o resultado de uma ameaça percebida ou não. Quando eu falo ameaça percebida, é alguma coisa que lembra o momento do trauma, ou que lembra o trauma e dispara um gatilho. Então, essa é uma ameaça percebida. O que significa, né, que não há uma ameaça real. Não existe ameaça que a pessoa está sentindo ali, que possa levar ela a lutar, fugir, congelar ou bajular. É a percepção que ela tem do ambiente, do momento, né? Por exemplo, você está falando, a pessoa está falando com você, a pessoa traumatizada está falando com você e você não dá atenção àquilo que a pessoa está falando. Ela se sente como rejeitada, abandonada, né? E aí, abandono e rejeição é uma ameaça. Então, às vezes, você faz as coisas sem perceber e a pessoa leva aquilo para um estágio do trauma. Você vai a uma festa, quando a pessoa traumatizada, ela vai a uma festa, e quando ela está na festa, se várias pessoas olharem para ela, se ela chamar atenção de alguma forma, ela não percebe que aquilo pode ser uma coisa positiva. Ela acha que ela está fazendo um papel ridículo.
É, as pessoas traumatizadas, elas acham que elas são sempre fracassadas. Então, assim, a vida fica difícil, entende? É, quando ela não tem vantagem em nada, não é tirar vantagem de ninguém, sabe? Por exemplo, tá conversando, você não tá prestando atenção, tá te perguntando uma coisa, você não responde. É, você diz, ou você dá uma resposta e a pessoa acha aquilo ofensivo. Então, a pessoa fica melindrosa, igual a cristal. Qualquer coisa ela quebra, entende? E elas não percebem que elas estão em fuga, que elas não percebem que elas estão em luta, elas não percebem que elas estão congeladas, elas não percebem que estão bajulando, elas não percebem nada. Aquilo não é um estágio normal da pessoa, né? Ela não percebe que ela está em uma perda do controle dela. Então, gente, trauma é um assunto sério, é um problema sério que deve ser tratado como uma coisa séria e não é uma simples terapia. Não se cura um trauma de uma hora para outra. Às vezes o profissional pode fixar o trauma da pessoa dependendo das palavras que ele diz. Você cuidar de uma pessoa traumatizada, você tem que ter muita empatia, muito carinho, muita paciência, muito respeito por aquela pessoa. É realmente um trabalho muito delicado. Eu acho que de terapia, essa é a pior parte. É você cuidar de traumas. Não é fácil, não é fácil. Às vezes, quando eu termino uma sessão, eu estou arrasada. Eu preciso me energizar, eu preciso me refazer, porque são muitas dores que você tem que ouvir e você percebe que aquela pessoa está muito fragilizada e você tem que ter muito cuidado para tratar aquela pessoa. Então é isso, meus queridos. Desculpa, a minha ausência, mas eu ainda nem estou bem, sabe? Estou voltando aos poucos. Beijo no coração, fica com Deus, tenha um feliz dia. Tchau.